Muito bom dia, nação. Chega mais na manhã desta quarta-feira. Hoje tem Flamengo, hein? Mengão entra em campo hoje, partida pela final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Vamos juntos analisar a imprensa, falando sobre a preparação do Flamengo, provável escalação e o palpite para essa partida. Mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 3.000 likes. Faz o seguinte, se acredita na vitória hoje do Mengão, então deixa o like no vídeo, tá bom? Deixa o seu like. Vamos bater recorde de likes hoje então, hein? Porque eu acho que toda a torcida do Mengão, ó, vai apoiar o time do Felipe Luiz, vai apoiar o Mengão hoje e eu acho que tá todo mundo confiante numa vitória, né? Então vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal da Flá TV, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. 7ª vez consecutiva, uma decisão de campeonato carioca. De 2019 para cá, o rubro-negro esteve em todas as finais por 5 vezes contra o Fluminense, adversário desta quarta-feira. O tricolor tem o mando de campo, mas não há vantagem desta vez para nenhum dos lados, apesar de o Flamengo ter sido o campeão da Taça Guanabara. O grande desfalque, problema para o técnico Felipe Luiz, é a baixa de Bruno Henrique. Sofreu uma lesão na coxa direita na semifinal contra o Vasco, no segundo jogo, vitória de virada por 2-1 no Maracanã. Saiu no segundo tempo, reclamando de algumas dores, e aí foi constatada a lesão após exames de imagem. Luiz Araújo pode ser o seu substituto, entrou muito bem contra o Vasco, fez o gol da virada, tem entrado também muito bem, fez gol inclusive na Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Juninho segue como outra possibilidade, recuperado de um edema, jogou alguns minutos contra o Vasco, contratação para o ataque nesta temporada. A outra contratação do ano, que ficou fora das semifinais contra o Vasco por controle de carga, Danilo, zagueiro, deve voltar à equipe, ele que é também convocado aí pela seleção brasileira de Dorival Júnior. Então o Flamengo se baseia muito aí nos seus jogadores. Alexandre é outra possibilidade na lateral esquerda, já recuperado, entrou contra o Vasco. Então o Flamengo vai forte, apesar da baixa de Bruno Henrique, para tentar o bicampeonato consecutivo carioca. Olá, fã de esporte. O Fluminense encerrou esta tarde, treinando no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, a sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. O Fluminense é o mandante neste primeiro jogo da decisão. Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. E o árbitro para o primeiro jogo será Yuri Elino Ferreira da Cruz. Técnico Mano Menezes vai retornar todos os jogadores que ele poupou no último jogo contra o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca, lá em Volta Redonda. O lateral direito Guga, o lateral esquerdo Fuentes, o volante Martinelli e os atacantes Cano, que entrou no segundo tempo lá em Volta Redonda, e o uruguaio Canóbio. Mas a grande novidade do Fluminense será a volta como titular do zagueiro capitão da equipe Thiago Silva, depois de mais de um mês de ausência, se recuperando de uma lesão no calcanhar esquerdo. Ele já retornou aí no jogo contra o Volta Redonda para ganhar ritmo de jogo, e o técnico Mano Menezes fala desse planejamento para a volta do seu capitão. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar, e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer. Então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Thiago Silva volta a disputar uma final de campeonato pelo Fluminense após 17 anos. A última foi a decisão da Libertadores da América de 2008 no Maracanã, em que o Fluminense foi vice-campeão, perdendo nos pênaltis para a LDU do Equador. O Thiago Silva, que nunca foi campeão carioca pelo Fluminense, disputou 3 competições, 3 campeonatos antes de ir jogar no futebol da Europa, 2006, 2007, 2008, e nunca tinha chegado a uma final. Agora tem essa oportunidade, vai disputar uma final pela primeira vez e pode ser campeão carioca. O Fluminense, que tenta o seu 34º título de campeão estadual, de campeão carioca. Vamos lá, falando sobre esse Fla-Flu.
Dá pra gente dizer que existe algum tipo de equilíbrio para esse jogo ou o Flamengo é muito favorito? Não, o Flamengo é favorito, mas a vantagem que o Flamengo tem, a vantagem técnica que o Flamengo tem, o Fluminense tem conseguido superar de outras maneiras, com encaixe bom de jogo, com nível de competitividade alto. Então vai ser um jogo em que o Fluminense vai tentar novamente encaixar, incomodar o Flamengo. O Flamengo é favorito, mas não é uma diferença, como a gente viu no Flamengo e Vasco, por exemplo. O Fluminense tem um time melhor, é um bom time, o Mano é um bom técnico, o Fluminense vem num bom momento, né? E acho que esse é o ponto. O Fluminense começou o campeonato muito mal. Os jogadores estavam chegando, nível físico diferente, o time de fato estava jogando mal, e do meio do campeonato para frente o time deu uma encaixada, especialmente quando o Mano encontrou ali o John Arias como camisa 10, na ausência do Ganso, do Renato, com o Keno, com o Serna jogando aberto pelos lados, com a dupla de volantes trabalhando bem, Hércules e Martinelli, posteriormente com a chegada do Otávio, e a linha defensiva, essa sendo bem mais modificada pelos problemas, até pela questão do Thiago, lesão, etc e tal, mas o Fluminense se encontrou no campeonato, né? E ele tem se mostrado competitivo contra o Flamengo. Então é evidente, o Flamengo tem vantagem para a final. O Flamengo, se alguém é mais provável de erguer a taça, esse alguém é o Flamengo. Mas se tem alguém nos últimos jogos que tem conseguido bater mais de frente com esse Flamengo nos duelos particulares, é o Fluminense. Então acho que vai ser um duelo interessantíssimo. Teremos 2 jogos bastante disputados, muito competitivos, e um time que tem o Arias jogando o que está jogando e o Cano com os números e com a eficiência de começo de temporada que nos lembra o Cano de 23, esse time tem chance de machucar. O Canóbio ainda marcando muito. O Canóbio ajudando com muito passe, dando muito passe. O Lima vem do banco, é um jogador muito útil. Então o Fluminense tem argumento para diminuir a vantagem que o Flamengo tem técnica, né? Porque ela existe. Pois é, mas do outro lado temos um Flamengo que não vai ter o Bruno Henrique. Esse é um problemão. Pode ser um problemão, mas olhando para o banco de reserva, temos opções, e boas opções também. Mas nada que se assemelhe ao Bruno, até em termos de função. Vamos lembrar que o Bruno já é uma adaptação. O Bruno, seu atacante, usar um termo que o Tite adora, o atacante mais terminal do time do Flamengo, já é uma adaptação em decorrência da lesão do Pedro, da saída do Gabigol, da lesão do Juninho, que chegou para fazer esse papel também. Tá aí o Bruno com a sua lesão muscular. Então, quais são as opções que tem o Felipe? Voltar o Juninho, né? Ele entrou já no segundo tempo do jogo contra o Vasco, mas aí um jogador ainda em adaptação ao clube e voltando de lesão. Adaptar o Gonçalo Plata nessa função, ter o Luiz Araújo por um lado, o Gerson fechando por outro e o Plata jogando de 9. São essas as opções. Então, embora o Plata seja bom jogador, é uma adaptação da adaptação. Então, é uma ausência. Luiz Araújo não pode ser esse jogador. O 9 não, ele pode ser o cara a entrar no time. E aí a função do Plata mudaria, como ele entrou no lugar do Bruno no jogo contra o Vasco. Eu acho que é o mais provável, eu acho que é o que o Felipe vai fazer. Montar o meio campo com o Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e o Gonçalo Plata. Mas em termos de função, o Flamengo perde muito, em termos de qualidade, perde também. O Bruno virou protagonista do Flamengo. Gosto muito da postura do Bruno Henrique, que ele de fato assumiu o papel de ser o goleador do Flamengo, enquanto o Pedro está fora. Começando com a provável escalação do Flamengo. O que será que Felipe Luiz vai preparar para esse jogo contra o Fluminense, hein? Então, o time deve ser o seguinte, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro voltando, né, à lateral esquerda, meio campo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson Plata e a dúvida entre Luiz Araújo ou Juninho. O provável Flamengo. Eu imagino que Luiz Araújo vai jogar, né? Não é possível que, com tudo que ele tem feito, quando ele entra nas partidas, ele comece no banco, né? A questão é o que isso provoca em termos de disposição dos jogadores do ataque. Provavelmente ele passa a ocupar o lado esquerdo, né? Nem é o lado direito, né? O Plata vai por dentro. O que mostra que a gente está falando desde o início do ano. O Flamengo tem uma enorme dificuldade de encontrar jogadores que se adaptem confortavelmente ao centro do ataque. São muitos jogadores que preferem o lado. E o Juninho, que foi o nome trazido, aí pode ser uma questão da lesão que ele teve, ou eventualmente ele não chegue a atingir o nível que se espera dele, mas aparentemente hoje ele ainda não chegou a um status de dar a todo mundo confiança de que ele entra para fazer um jogo dessa importância, com todo mundo imaginando que ele possa corresponder ao que se espera. Muito pouco testado ainda, e nos minutos que teve não chamaram tanta atenção assim. Ô Praz, você escalaria Léo Pereira ou Danilo, hein? Léo Pereira ainda. Você deixaria o Danilo no banco. Até porque o Danilo também tá voltando, né?
Mas esse jogo vai ser muito interessante. Assim, a gente só vai saber amanhã, quando os dois times entrarem em campo, com as escalações, a escalação. Depois vão saber a estratégia de jogo. Mas jogando o Luiz Araújo, com o Wesley dando amplitude, o Gerson vindo por dentro, eu acho que o coração desse jogo vai ser no meio campo, cara. Onde vai se definir o jogo, porque pensando no time que é melhor, que hoje está no melhor momento, que é o Flamengo, ele é muito forte nesse setor, mas muito forte. Ele tem muitas variações, cara. O Arrascaeta pode adiantar, o Gerson pode vir por dentro, o De La Cruz pode jogar mais pra frente também. É um time que é difícil de marcar, cara. É um time muito difícil de marcar. Vamos dar uma olhada então na provável escalação do Fluminense de Mano Menezes para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã. O time deve ter a seguinte formação, ó. Fábio no gol, aí é uma dúvida na lateral, né? Se joga Guga ou Samuel Xavier. Thiago Silva, Ignácio ou Freitas e Gabriel Fuentes. Otávio Martinelli, John Arias, Serna, Canóbio e Cano. O Fluminense com duas dúvidas aí, né? Aparentemente é na lateral direita, porque ora o jogo Guga, o Samuel Xavier teve alguns problemas nesse início de temporada, nessa temporada de 2025. Eu tenho a impressão de que o Guga vai começar. Agora, Mauro César Pereira, né? Temos clássico também no Rio de Janeiro. Vamos ter a final, Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense. O Fluminense é um adversário que dá muito trabalho para o Flamengo. A gente falou várias vezes aqui da freguesia do Vasco, 32 jogos, só 2 vitórias. Com o Fluminense não tem isso. O Flamengo, inclusive do Felipe Luiz, não conseguiu vencer ainda o Fluminense. Teve uma derrota no Campeonato Brasileiro e teve um empate nesse Campeonato Carioca. O que esperar dessa final é a sétima final seguida do Flamengo no Campeonato Carioca, contra um adversário que tem o Arias, né, Mauro? Que é um jogador que eu acho um dos grandes jogadores aí de ataque do futebol brasileiro, e tem o Canóbio também numa crescente no Fluminense. É o adversário, até um dos adversários que o Flamengo tem mais trabalho no Brasil, Mauro, e não só no Rio de Janeiro? Tem sido, né? Agora tem vários recortes, né? Você pega o recorte de 20 jogos, é um cenário totalmente favorável ao Fluminense. Pega o de 10 jogos, já é favorável ao Flamengo. Dos últimos 10 jogos, o Fluminense só venceu aquele jogo do ano passado, com o Mano Menezes contra Felipe Luiz. Que foi também um jogo no meio ali, chegando em semifinal de Copa do Brasil, né? O Flamengo estava dividindo atenções e perdeu aquela partida. Eu acho que a grande questão para esse jogo que me chama a atenção é que o Fluminense foi um time agressivo em Copa do Brasil, agora contra o Águia de Marabá, fez 8, contra o Volta Redonda, fez 4, venceu lá o Caxias, lá no interior gaúcho, na Serra Gaúcha, por 2-1, também na Copa do Brasil. Mas como vai ser contra o Flamengo, né? O Canóbio vai ser um jogador fazendo gols, dando assistências, ou vai ser aquele jogador do último 0-0 que trabalhou mais defensivamente do que ofensivamente, né? E muito bem, por sinal. Acho que a postura do Fluminense é que pode pautar essa partida de outra forma, né? O Flamengo a gente sabe como vai jogar como sempre, não tem a menor dúvida disso. Vai jogar pressionando o Fluminense. Mas e o Fluminense do Mano Menezes? Não é o Fluminense do Fernando Diniz, é do Mano Menezes. Vai jogar de que forma? Como foi no 0-0 recente, né? Se defendendo basicamente, não chutou uma bola no gol, né? Porque o jogo não decide amanhã, decide no final de semana, que é o jogo decisivo. Ele pode simplesmente jogar pelo empate para tentar resolver no outro jogo. Então, acho que a estratégia do técnico do Fluminense é que vai definir mais ou menos o que pode ser esse jogo, né? Vai encaminhar aí essa partida. É um jogo que o Flamengo costuma ter trabalho e tem aí um baita desfalque, tá? O Flamengo vai ter o desfalque do Bruno Henrique, provavelmente para os 2 jogos, hein? Mas, Mauro, você tem esse retrospecto? Você falou isso há pouco tempo, né? Ou não? Você não tem agora em mãos? Existe o seguinte, entre 21 e 23, houve um momento que o Fluminense ganhou 7 jogos em 10. Perdeu 2 e empatou 1. Isso foi entre 21 e 23, tá? Começa na pandemia e termina naqueles 4-1 da final do Carioca de 2023. De lá para cá, o Fluminense só ganhou o Flamengo uma vez. Uma vez, perdeu 4 e empataram 5 vezes. Então, aquele momento que o Fluminense ganhava do Flamengo seguidas vezes, foi há 2 anos que terminou. Depois ganhou uma vez só. Perdeu 4 partidas e empatou 4. Algumas, como esse 0-0 recente, o Fluminense não atacou. Jogou para empatar. Não estou uma bola no gol. E naquele momento,
O Fluminense precisava vencer para ter chance de classificação. Ele só se classificou, porque depois houve combinações de resultados que foram favorecendo, ele foi pontuando e se encaixou em quarto na fase de classificação, que foi a Taça Guanabara. Então, assim, quando pessoas falam, não, o Fluminense tem sempre... Não tem vencido mais. Houve esse momento que foi, assim, avassalador, entre 21 e 23. 7 vitórias em 10 jogos. Ganhou com Roger Machado, ganhou com Fernando Diniz, ganhou vários jogos seguidos, né? Mas nos últimos 10 jogos, ou seja, de 2 anos para cá, foi uma vitória só, que foi aquela do Campeonato Brasileiro do ano passado. E na última vez que se enfrentaram em mata-mata, que foi no Carioca do ano passado, na semifinal, o Flamengo eliminou o Fluminense. Então é ilusória essa ideia de que o Fluminense vem vencendo o Flamengo. Não vem vencendo. Há 2 anos. Antes, sim. Teve um período nos 2 anos anteriores, repito, 7 vitórias em 10. Foi avassalador. Mas isso ficou um pouco para trás. O jogo é equilibrado? Eu acho que sim. Acho que o Fluminense tem condições de enfrentar o Flamengo. O Flamengo tem desfalques importantes. Não tem ainda o Pedro, não tem o Vinha, não tem o Cebolinha, não tem o Michael, não tem o Bruno Henrique. Né? Então, vários jogadores importantes que estão fora. E isso, evidentemente, pesa. Ou seja, o elenco do Flamengo, que é melhor, ele não é tão melhor assim sem esses jogadores. É meio time aí, 5 jogadores, que poderiam estar à disposição do técnico. Alguns por longo período de inatividade. Então, acho que tem tudo para ser uma final equilibrada. O Fluminense acho que vai ser competitivo. Está num momento bom, né, na temporada. Só acho que esse retrospecto que falar, ele não é verdadeiro. O retrospecto mais recente é de vitória. O clássico é equilibrado. Se você pegar os últimos 32 jogos, para fazer o paralelo com o que o pessoal tem falado muito de Flamengo e Vasco, que o Vasco só venceu 2 em 32 jogos, 32 jogos dá 12 vitórias para cada lado. Mesmo número de vitórias. É igualzinho, é empate. Então, tem tudo para ser um duelo equilibrado, não pelo retrospecto só, mas pelo momento dos times, né? Contratação de peso para Flá TV. Daniela Boaventura, baita profissional, baita jornalista, gosto demais dela. Não sei se ela acompanha o canal Avenida Casagrande, um beijo para ela. Ela está deixando a ESPN depois de 12 anos e está indo para Flá TV. Ela foi contratada. A apresentadora pediu demissão hoje e será o grande nome na nova TV do Flamengo, que será lançada nas próximas semanas, que também já contratou o João Guilherme, outro que já fez parte da ESPN, eles trabalharam juntos. A saída de Daniela chamou atenção na Disney, já que a apresentadora é um dos nomes mais reconhecidos e prestigiados na emissora. Essa informação é do Gabriel Wacker, baita profissional também, um abraço para ele. E bem-vindo a Daniela Boaventura, que vai ser apresentadora na Flá TV. E que contratação de peso, hein? Parabéns à galera da Flá TV. Eles prometeram, estão cumprindo uma grande reformulação. E por falar em reformulação, também teve reformulação do Departamento Médico do Flamengo. E parece que tem um médico, que agora é ex-médico do Flamengo, que até o momento não superou a saída do Flamengo. Márcio Tanuri. Ele ironizou as lesões no Flamengo através do Instagram, fazendo um stories lá no Instagram dele, e ele disse o seguinte nesse vídeo: profissionalismo é tudo, né? Isso que é o importante. Ainda bem que o problema foi embora, agora tudo vai caminhar da melhor maneira possível, disse Tanuri em publicação no Instagram. A palavra profissionalismo foi uma das mais usadas por BAP durante a campanha eleitoral, por isso a ironia do ex-médico rubro-negro. O pior, ele fez esse vídeo com o uniforme de um clube lá do mundo árabe que ele está prestando uma consultoria. Gente, eu particularmente acho isso absurdo e eu fiz o seguinte comentário no meu Twitter e também no Instagram. Que atitude lamentável do ex-médico do Flamengo, Márcio Tanuri. Parece uma pessoa que não superou um pé na bunda e vê o ex ou a ex com outro ou com outra. Além disso, eu ainda considero uma falta de respeito dele com os atletas que estão se machucando. Fica parecendo que está torcendo contra o Flamengo e torcendo também para que os atletas tenham lesão para ele falar, eu avisei. E, gente, eu não estou sendo falso. Eu tenho uma boa relação com o Márcio Tanuri. Ainda bem. Ainda bem. E o que eu falei aqui, eu falei para ele também através de WhatsApp e até agora ele não me respondeu e nem sei se vai responder. Então eu não estou sendo falso. É exatamente o que eu penso. E eu já falei para ele, cara, segue a vida, esquece o Flamengo. É porque ele participou de um podcast recentemente, falando de Flamengo. Gente, segue, supera 23 anos de Flamengo, já deu. Se ele estava certo, se ele estava errado, se ele está certo, se ele está errado. Vá viver.
Esquece. Agora, para que isso aqui? É uma atitude lamentável, parece uma criança mimada. Parece uma criança. Ou, como eu disse aqui, um ex ou uma ex que levou um pé na bunda e está vendo a outra pessoa curtindo, amando uma outra pessoa. Segue a vida, Márcio Tanuri, um baita profissional, um cara super renomado, inclusive está prestando consultoria para um grande clube no mundo árabe. Tem um consultório maravilhoso, que eu tenho certeza que várias pessoas vão lá. Esquece o Flamengo, esquece o Runco, esquece. Vai viver, pelo menos essa é a minha opinião. Ó, galera, definido em segundo jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, será domingo às 16 horas, o famoso 4 horas da tarde. Ó, como jornalista, legal, bacana demais o horário, eu gostei. Vou começar a trabalhar cedo, vou terminar cedo. Bem melhor, como profissional, como jornalista, se fosse sábado, 9 horas da noite. Agora, como telespectador, como torcedor, eu achei o horário horrível. Primeiro, ainda está um forte calor no Rio de Janeiro, por mais que a previsão para o final de semana seja de chuva, pelo menos que eu acabei de ver aqui, a gente sabe que a qualquer momento pode mudar. Hoje ainda é terça-feira. Eu, particularmente, não colocaria esse horário. Se é domingo, beleza. Eu botaria 18 horas. Mas quem definiu foram as emissoras, junto com a FED. Tá definido, martelo batido. Diz aí, torcedor, você gostou do horário? Lá no Instagram, eu vi vários comentários. Opa, vai dar tempo de eu ir no meu culto. Opa, dá tempo de ficar bêbado e desficar bêbado. Rapaz, tem cada comentário. Deixe seu comentário aqui também no vídeo do canal Vini Casagrande. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Jornal o Globo noticiou aquilo que a gente já vem falando há muito tempo aqui, que Flamengo e Pulgar já trocam minuta de contrato, estão acordados em todas as situações. Em breve vão assinar um novo contrato pela renovação de contrato. Lembrando que o novo vínculo vai ser de 3 anos, tá? Até o fim de 2028. Eu considero isso aí uma boa contratação. Você perdeu o Pulgar em dezembro e de graça, seria uma perda absurda. Você pode até perdê-lo, eventualmente. Ninguém vai ficar para sempre no Flamengo. Mas seja uma venda, pelo menos, que o Flamengo tenha um retorno financeiro, não só um retorno técnico com o Pulgar. Mas o Jornal o Globo noticiou aí aquilo que a gente já vem comentando há muito tempo. Para mim, uma baita notícia para o técnico Felipe Luiz, que dá mais tranquilidade. Imagina você ter o risco de perder esse jogador em dezembro. É isso, galera. Nesse momento, o Flamengo treina. No próximo vídeo, a gente espera trazer aí todas as novidades sobre o Flamengo que vai a campo contra o Fluminense. Daí, nação, as últimas informações do Mengão, então. Entra em campo hoje. Ó, vamos fazer o seguinte. Já deixa o seu palpite aí nos comentários. Ó, pra mim, hoje vai dar Flamengo 2-1. 2-1 pro Mengão. É uma partida que a gente sabe que é uma partida de poucos gols. Se a gente olhar o retrospecto, eu vou puxar aqui pra vocês, ó. Só pra você ter uma ideia. Os jogos entre Flamengo e Fluminense, cara, se a gente olhar o retrospecto das últimas partidas, né, podemos dizer assim, são partidas de poucos gols, 2-1, 0-0, 2-0, né? Então eu vou colocar aqui o meu palpite pra mim, que vai dar Flamengo 2-1. Esse é o meu palpite pra essa partida. E aí? Qual é o seu palpite pra essa partida, hein? Partida difícil hoje, mas eu acho que vai dar Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, hein, nação? Escreva nos comentários a sua opinião, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.